Nesse vídeo eu vou te revelar o que ninguém contou sobre Ghostbusters, uma franquia de enorme sucesso e que marcou toda uma geração, trazendo elementos de comédia, terror, fantasia, ação e até mesmo ficção científica. Essa franquia, que começou em 1984, acabou de ganhar uma nova parte para sua história, que muita gente está falando que não é muito boa, mas o fato é que Ghostbusters Apocalipse de Gelo tá aí pra gente tirar as nossas próprias conclusões. Enquanto isso, nesse vídeo eu trouxe algumas verdades sobre a franquia para reativarmos a nossa nostalgia e entendermos como esse filme icônico surgiu. Oi, eu sou o Raoni Soares. Eu confesso que eu levei muito tempo até assistir os filmes clássicos dessa franquia, mas quando eu assisti eu simplesmente me apaixonei. E digo com toda a convicção do mundo que, embora os filmes atuais sejam muito legais e que a tecnologia tenha avançado o suficiente para colaborar com os efeitos visuais, os filmes antigos têm uma essência que os modernos, pra mim, nunca vão conseguir reproduzir. Foda-se! E por caso de você não conhecer, ambientado em Nova York, o filme conta a história de 3 cientistas que trabalham no departamento de psicologia da Columbia University. E lá eles estudam casos paranormais, só que eles acabam sendo demitidos, por isso abrem um negócio inusitado chamado Ghostbusters para tratar de casos paranormais. Pouca gente sabe disso, mas Ghostbusters foi inspirada em uma série de 1975 chamada de The Ghostbusters. A diferença é que esse título é escrito separado. A série tinha uma pegada bem trash e acompanhava um trio que perseguia fantasmas e criaturas sobrenaturais com a máquina desmaterializadora de fantasmas. E a ideia surgiu na cabeça de Dan Aykroyd em 1981, porque ele realmente acredita em fantasmas. Pelo sangue de Jesus tem poder! Então ele decidiu desenvolver essa ideia porque não achava justo que os céticos ignorassem completamente os eventos sobrenaturais que acontecem o tempo todo por aí. Oxente! Dan se juntou a Harold Ramis e junto eles desenvolveram a ideia para esse filme e apresentaram a Columbia Pictures. Mas nesse primeiro roteiro, a ideia do desfecho do filme era levar os protagonistas a uma dimensão paralela. Só que a ideia foi descartada quando Ivan Reitman recebeu o resumo desse roteiro, então ele convenceu o Dan a reajustar essa história, para que a história se passasse em Manhattan e que a narrativa focasse no início de um negócio. Isso permitiu que o filme tratasse de temas como empreendedorismo, sucesso, individualismo, fama e ambição se misturando com fantasmas. Nessa época, o título escolhido tinha sido Os Esmagadores de Fantasmas, e eles até mudaram para Os Perseguidores de Fantasmas antes de chegarem de fato em Ghostbusters. E como eu já falei, o filme foi fortemente inspirado na série The Ghostbusters, escrito separado. Tanto que quando eles chegaram em Ghostbusters, eles escreveriam exatamente do mesmo jeito, o que fez com que a Columbia começasse a se preocupar com o fato dos direitos autorais em torno desse título. Então, para não ter esses problemas, eles procuraram por saídas, como adicionar um subtítulo. Isso até que eles gravaram a última cena do filme, em que a multidão estava gritando o nome dos caça-fantasmas. E a forma como a multidão estava gritando Ghostbusters deu a eles a ideia de juntar o título e usar desse jeito, o que permitiu que eles não tivessem mais problemas com o título e conseguissem registrar ele tranquilamente. É engraçado a gente parar pra pensar que algo tão icônico como o nome dessa franquia surgiu de algo tão por acaso. Mas você sabe que não é por acaso poder deixar o seu like no vídeo agora, porque se você chegou até aqui é porque você está curtindo o conteúdo, então dá essa moral aí, é rapidinho, poxa. No final, mesmo que muitos elementos principais do roteiro tenham permanecido na história, como o Homem Marshmallow e Stay Puft, algumas coisinhas foram mudadas porque a ideia era fazer com que essa ameaça saísse do oceano e ficasse ao lado da Estátua da Liberdade. Isso para fazer com que o telespectador tivesse uma certa noção da dimensão do seu tamanho, pois essa ideia foi totalmente descartada porque a produção percebeu que o grau de dificuldade para conseguirem executar isso seria muito grande, mas que teria sido legal ter visto isso teria. Essa criatura a gente pode até dizer que teve até uma certa referência de um monstro gigante muito popular na cultura pop, o Godzilla. Eu sei o que você deve estar pensando e que o Stay Puft é completamente fofinho e oposto ao Rei dos Monstros. Só que mesmo assim ele não deixa de destruir a cidade inteira. E outro ponto é que nessa cena, por pouco, não existiria também um outro lagarto gigante, porque a ideia era fazer com que um lagarto de estimação do personagem Ray também ficasse gigante e começasse a atacar Nova York.
York, o que terminaria assim com uma luta entre ele e o Stay Puft. Eles até chegaram a fazer um esboço dessa criatura, mas essa ideia também foi descartada, o que eu acho que foi bem justo, porque se só o desenho a gente já vê que o bicho era feio, imagina se tivesse feito isso realmente. Outra criatura desse filme que também ficou muito icônica, além do próprio Stay Puft, foi o Fantasma Geleia. Um detalhe sobre esse fantasma é que a produção chamava ele de o Cabeça de Cebola, porque o cheiro do fantasma era uma das suas principais características no primeiro esboço. E a ideia era levar esse nome pro filme, o que acabou não acontecendo. E a ideia de chamar ele de Geleia foi dada pelos próprios fãs, muito por causa da cena em que o Bill Murray foi atacado por ele e ficou todo lambuzado com a sua gosma. A partir disso o nome pegou tanto que a criatura passou a ser chamada assim nas produções que vieram depois. Agora vamos concordar que outra peça simplesmente icônica dessa franquia é o seu carro. Mas você consegue imaginar esse carro de qualquer outra cor que não seja branco? Porque por incrível que pareça, no começo a ideia inicial seria deixar ele preto. Só que o diretor de fotografia disse que o carro ficaria invisível para a câmera nas filmagens feitas durante a noite. Por isso eles acabaram pintando ele de branco. E uma coisa interessante sobre esse carro é que existiram apenas 3 modelos dele, 2 tendo sido criados exclusivamente para o filme e um ficando em exposição no parque da Universal. E indo um pouco além, existiram até cenas que foram cortadas do corte final do filme em que dava indícios de que esse carro também seria sobrenatural. Ai, meu Deus! Por algum motivo isso foi cortado, mas eu acho que foi melhor assim, porque seria demais se o carro também fosse sobrenatural. Uma coisa que a gente via acontecer muito nessa época e que servia como um termômetro para dizer que uma produção estava fazendo sucesso era quando ela expandia para outras mídias. E é claro que Ghostbusters foi um desses casos, porque depois do enorme sucesso do primeiro filme, em 1986 eles ganharam até um desenho animado, chamado Os Verdadeiros Caça-Fantasmas. Aqui no Brasil o desenho foi exibido na Globo, e o sucesso do desenho fez com que ele ganhasse novas temporadas, que a partir da segunda passou a ser chamado de Geleia e os Caça-Fantasmas. E além dessa, também aconteceram outras mudanças. Isso aconteceu porque a primeira temporada foi atingida diretamente pelas normas estabelecidas para público infantil da década de 1980. Então, por causa disso, além de mudar o nome, o desenho também ganhou traços bem mais suaves e maternais para não deixar as crianças assustadas. Outra coisa que eles fizeram aqui também foi que, mesmo que a música tema estava sendo usada e o nome dos personagens também, eles decidiram fazer os personagens completamente diferentes dos atores, isso para não ter que pagar eles por direito de semelhança. Mesmo assim, o desenho reproduziu o sucesso do filme. Ele ganhou 147 episódios em um total de 7 temporadas, mas chegou ao fim em outubro de 1991. E o sucesso dele foi tão grande que ainda em 1988 uma spin-off dele foi lançada. O seu nome era As Aventuras de Geleia, e como isso já é subentendido, é claro que ele focava inteiramente nesse fantasma. E a popularidade desse personagem era tanta que ele chegou a fazer parte de um outro desenho chamado Cartoon All Stars to the Rescue, que reunia além dele vários outros personagens de desenhos também famosos. E esse desenho trazia personagens como o Alf, o Etemoso, os Smurfs e o Michelangelo das Tartarugas Ninjas. Só que é claro que não parou por aí, porque com o sucesso do desenho, é claro que as crianças também foram atingidas, porque a gente sabe que um dos maiores objetivos do desenho animado é se converter em vendas de brinquedos. Por isso, os Ghostbusters viraram até mesmo uma linha de brinquedo Kenner, sem falar que eles ganharam até mesmo histórias em quadrinhos que foram publicadas pela Marvel. Então, com o sucesso do primeiro filme, os planos eram lançarem o segundo filme entre 1986 e 1987, junto com o desenho. Só que nessa época, o Bill Murray estava em constante atrito com o presidente da Columbia na época. Isso só fez com que essa sequência se atrasasse, sendo lançada só em 1989. E mesmo assim, ele não chegou a reproduzir o sucesso do primeiro filme. Por isso, todos os envolvidos, incluindo os atores, ficaram tão decepcionados que eles decidiram colocar uma pedra em cima da franquia, o que logo de cara descartou completamente a possibilidade de um terceiro filme. Só que mesmo assim, durante anos, os roteiristas ainda trabalharam em novas ideias para esse terceiro filme, que a gente bem sabe que nunca rolou. Por isso foi só em 2016 que a franquia ganhou um novo filme com um reboot que trazia um elenco principal composto por mulheres. Eu, honestamente, gosto muito
muito desse filme e acho ele muito injustiçado. Só que os fãs da franquia se opuseram completamente a esse filme. Sem falar que o baixo desempenho em bilheteria fizesse com que a continuação fosse direto pra lixeira. Isso até 2021, quando tivemos Ghostbusters Mais Além, que embora seja um reboot, não desconsidera os acontecimentos dos primeiros filmes. E ao contrário da tentativa de 2016, esse aqui foi um enorme sucesso. Tanto que agora a gente tá vendo o lançamento dessa sequência. Mas pelo que eu tô vendo o pessoal comentar sobre esse filme até agora, eu Acho que não vai passar muito disso, não. Eu confesso que eu sou muito suspeito pra falar, porque eu costumo gostar de muitos filmes que a grande maioria odeia. O que quer dizer que provavelmente eu vou amar Ghostbusters Apocalipse de Gelo. Mas e aí, você já sabia sobre as curiosidades que eu trouxe aqui? Já assistiu esse filme? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber. E se você chegou no meu canal através desse vídeo, já se inscreve se curte conteúdo sobre filmes, séries, desenhos e quadrinhos, porque aqui eu trago conteúdo novo toda segunda e quinta às 18 horas. E nós nos vemos na próxima. Tchau!